Parar de comer doce não é o caminho para se livrar do vício do açúcar. Existem alguns sintomas de abstinência do açúcar, que são bastante semelhantes à abstinência de drogas. O que você pode sentir se você está com sintomas de abstinência? Quando você fala o seguinte, vou começar a emagrecer, Nutri. Então, segunda-feira eu vou começar essa dieta e eu vou tirar o açúcar da minha vida. Você tira o pão, tira o macarrão, tira o açúcar, tira o chocolate, tira tudo que você consumia de açúcar. E, de repente, passa ali 2, 3 dias, você começa a se sentir fadigada, cansada, com dores no corpo, com fraqueza muscular, muitas vezes depressiva. Pode ser que em momentos, até mesmo após a refeição, com sudorese, sensação de estar sem força, sabe? E o pior, mau humor e comportamento irado, agressivo. O centro do problema não é você comer uma sobremesa, não é você comer um pão. O centro do problema está na resistência insulínica causada pela falta de estratégia e falta de inteligência ao escolher a sua alimentação. Novamente, quem manda é o hormônio. O desequilíbrio na insulina, que é um hormônio produzido lá no nosso pâncreas, e também o aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Além disso, a deficiência de minerais são as reais causas do seu vício por doce, da sua vontade de comer o tempo todo, da sua compulsão por açúcar. Está aí a raiz do problema. Quando você ingere um alimento que ele se transforma em glicose dentro do seu organismo, então é um tipo de açúcar ou um tipo de carboidrato refinado, ou mesmo um alimento que pode ser salgado, mas tem esse açúcar oculto na composição, esse consumo exagerado é constituído por alimentos que se transformam em glicose dentro do seu corpo e atrapalham ali a questão da tua insulina. Então, quando você ingere um açúcar, um carboidrato ou um açúcar oculto em excesso, você faz com que tenha uma liberação de insulina aumentada pelo seu pâncreas. O que faz também que o seu organismo entenda que precisa repor energia que foi embora. Logo, ele precisará comer mais açúcar e voltará a estimular a insulina sucessivamente, favorecendo a compulsão alimentar e fazendo com que o seu corpo entenda que você precisa de açúcar e carboidrato o dia todo. Sabe aquela sensação que você não consegue viver se você não comer um pão? Sabe a sensação que você não consegue viver se você não comer um doce? Essa sensação, ela é real. Ela não é psicológica. Ela é uma sensação causada pela resistência insulínica. Você consumiu muitos alimentos de alto índice glicêmico, que se transformam em glicose de forma rápida. A digestão e absorção desses alimentos é muito rápida e te dá um pico de glicose. Quando você tem um pico de glicose na corrente sanguínea, que é um pico muito alto, o seu pâncreas produz muita insulina para o quê? Para captar essa glicose e levar para dentro da célula. Até aí é um mecanismo perfeito, mas esse mecanismo ele vai ficando tão excessivo, a quantidade tão excessiva de glicose no sangue. Então, chega muito açúcar no teu sangue. Quando chega grande volume de açúcar no sangue, tem que produzir grande quantidade de insulina. E aí a insulina começa a não fazer o seu papel de forma real, que é captar a glicose e levar para dentro da célula. E como a insulina começa a ficar resistente, ela não faz o papel dela de levar a glicose para dentro da célula, você fica com muito açúcar na corrente sanguínea. E você faz esse pico de glicose, e como a absorção desse açúcar é muito rápido, porque ele não foi bem combinado, no mesmo momento que você tem um pico, você tem uma queda muito brusca também. Isso nós chamamos de montanha-russa da glicose. Essa montanha-russa da glicose é o que causa sintomas como mau humor, cansaço, indisposição, fraqueza, desânimo, todos esses sintomas que são da abstinência do açúcar ou da descompensação. E aí você entra no que nós chamamos de loop do açúcar. Loop do açúcar é consumir glicose, sentir bem, sentir energia. De repente deu esse pico, a minha insulina foi lá e captou, deu aquela queda, eu senti fraqueza, não senti bem. Essa queda dá vontade de comer mais, você vai lá e come mais. E você passa o dia inteiro comendo para melhorar o sintoma de hipo e hiperglicemia. Hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Hiperglicemia, alta de açúcar no sangue. Você come alimentos que te dão pico de glicose e causam uma hiperglicemia. De repente,
Tudo que é hiper, baixa muito rápido também. Se baixou muito rápido, te dá a hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue de uma vez. É tudo muito repentino. E aí você tem que comer mais açúcar. Por isso que você fica toda hora com vontade de comer açúcar, com vontade de comer doce. E por isso, então, que você desenvolveu resistência insulínica, diabetes tipo 2. Então, você, sabendo combinar os alimentos certos, que falem a linguagem dos seus hormônios e que não causem essa montanha russa, você vai começar a equilibrar os níveis de hiperglicemia e hipo, você não vai ter mais esses picos severos, e aí você começa a ficar mais se sentindo melhor.